Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma noite de reunião da igreja. Estamos reunidos para dentro do nome de Jesus. Essa foi a ordenança que Ele nos fez e assim nós vamos fazer até que Ele volte. Sou grato pela presença de todos vocês que estão aqui nesta noite, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que vão assistir esta reunião, esta mensagem posteriormente. Espero que tudo aquilo que nós vivemos aqui nesta noite resulte em louvor e glória para o nosso Deus, pois Ele é o centro de todas as coisas. É nele que tudo existe, tudo acontece. É para Ele que tudo se move e é nele que está toda a vontade e também toda a honra e toda a glória oferecida pelo homem. Muito embora isso seja muito pequeno ainda diante daquilo que o Senhor merece. Mas vamos tentar dar o nosso melhor, hein? Vamos nos aquietar neste momento, vamos tentar fazer com que nada nos distraia, nada venha roubar a nossa atenção, para que nós possamos assim extrair o melhor de Deus que Ele tem para nos oferecer através da Sua palavra. Amém? Amém. Então vamos começar nesta noite abrindo a palavra de Deus, a Bíblia, o livro de referência que Ele deu para que a igreja pudesse ser norteada por ela, no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 28, vamos ler aqui alguns poucos versículos para darmos continuidade a esta reunião. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 28. Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Vamos lá. Lucas fica entre Gênesis e Apocalipse, viu? Capítulo 10, versículo 28 em diante. Amém. Lucas 10, a partir do 28, diz assim: E disse-lhe Jesus: Respondestes bem, fazes isto e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo se justificar, disse: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Existia um homem que, descendo para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram, espancando, e se retiraram, e deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia no mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo, e de igual modo passou também o levita, chegando naquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, comoveu-se, e de íntima compaixão, se aproximando dele, atou suas feridas, derramando azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Interessante, a mensagem desta noite não vai estar baseada aqui neste texto que nós lemos, mas tem muita coisa aqui que remete à realidade do que nós precisamos estar atentos nesses dias. Nós vimos aqui uma parábola contada por Jesus, que fala do bom samaritano, como é descrito aí no título de algumas Bíblias. E a palavra fala aqui de algumas pessoas que se depararam com aquela situação e tiveram atitudes da mais diversa possível, que estaria em desacordo com aquilo que eles exerciam como títulos em sua vida. O texto nos relata que este homem caiu na mão de salteadores, ladrões, porque esse caminho que levava até o templo onde ele iria participar ali do ensinamento da Torá, era um caminho deserto, e havia muitos ladrões, salteadores naquele lugar, e aconteceu que este homem foi cercado por essas pessoas, e ali ele foi espancado, ele foi, na verdade, suprimido aquilo que ele tinha, e nesse espancamento ele ficou caído no chão, como que se tivesse morto. O interessante é que naquele mesmo caminho vinha um sacerdote. Qual é o papel do sacerdote hoje, no mundo, na sociedade e perante as pessoas? O sacerdote é aquele que vem para mediar a palavra de Deus, para que ela possa ter acesso
ao coração das pessoas. É ou não é? Mas as pessoas têm entendido isso como um título e não como uma função. Porque quando aquele homem que se denominava sacerdote viu aquele que estava caído no chão, ele achou que era mais importante ele exercer ali aquilo que ele tinha como título naquele lugar onde ele estava indo, do que socorrer aquela vida que estava caída e agonizante. E não é diferente nos dias de hoje. Aqueles que se denominam sacerdotes, que era para cuidar e levar o amor de Deus às pessoas, fazem indiferença com todo o sofrimento que a humanidade passa quando ela se torna algo ou algum alvo de necessidade para que ele venha poder curar, cuidar e suprir as suas necessidades. E não dessa forma somente, passou também ali o levita. O que é o levita? Aquele que cantava na igreja. O levita era o cantor da igreja. Tem esse título porque vem de uma função que foi dada da tribo de Levi, onde a tribo de Levi era aquela tribo que não recebeu nenhuma terra, não recebeu nada para cuidar, e aí ele passou a cuidar de quê? Do templo e das coisas do templo. E ali no templo ele cuidava da música, ele cuidava dos utensílios, ele cuidava da arrumação, e essa tribo passou a ser conhecida como a tribo dos levitas, porque vieram da tribo de Levi. Mas hoje existe o levita que tem em seu coração um título, é o cantor, é a estrela da igreja, é o músico, é aquele que está acima de tudo. Demora ali 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora cantando, e depois nada mais que acontece na reunião interessa mais a ele, porque ele já fez o seu papel, porque ele é um artista, ele é um levita, ele é um cantor, e ele é alguém que não tem compromisso nenhum com o reino de Deus. E tudo isso está dentro de um título. Mas se ele fosse um levita na função, ele entenderia que tudo aquilo que faz parte do reino pertencia a ele, como sendo atribuições aos seus cuidados. Mas este homem aqui, que hoje representa tantos que estão dentro da igreja, cantando, louvando e apresentando o seu lado artístico, e não tem mais compromisso nenhum com o Senhor, ele passou de lado, deixando aquele homem que estava agonizando e seguindo para a sua grande apresentação, porque ele era a estrela do culto, ele era a estrela da reunião, ele era a estrela da apresentação daquele lugar, e ele não poderia perder tempo cuidando de alguém que estava caído no chão à beira da morte. Então isso nos chama muito a atenção, isso nos leva a olhar para nós e ver como nós estamos nos comportando no reino de Deus com a função que Ele nos deu. E isso é bastante interessante. Mas aproximando-se daquele homem, um samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era a escória de Jerusalém. O samaritano era aqueles a quem Jerusalém rejeitava, porque passou a ser um povo misto. Eles não eram judeu propriamente dito, de raça pura. Eles se misturaram ali e acabaram que sendo desprezados pelo judeu. Tanto é que eles passaram a habitar neste lugar chamado Samaria, onde era um lugar muito, mas muito rejeitado pelos judeus que moravam ali na área de Jerusalém. Era um povo que sofria um preconceito muito grande, mas era um povo também que nunca deixou de amar e servir a Deus dentro da função que lhe era dada. Tanto é que os próprios judeus questionaram Jesus quando foi perguntar para ele acerca do reino de Deus. Perguntou se o reino de Deus aconteceria em Samaria ou em Jerusalém. Foi quando o Senhor sabiamente revelou para aquele povo, dizendo que nem era em Samaria e que também não era em Jerusalém, mas que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Porque, na verdade, Deus ele não está preso a um endereço geográfico. Deus agora está ligado àquele a quem Ele fez sua imagem e semelhança, que sou eu e é você. Então, esse homem jamais era de se esperar dele uma atitude de misericórdia, compaixão, cuidado, uma atitude legítima de alguém
que amava e servia a Deus, porque afinal de contas ele era um samaritano. Ele era, vamos dizer assim, que um cristão genérico. Ele era uma pessoa que não tinha nenhuma referência como sendo alguém que tivesse um coração puro para servir uma outra pessoa, mesmo estando ali caído à beira da estrada. E a palavra relata que diante dos homens, aquele homem, ele não tinha qualidade alguma, mas para Deus ele demonstrou tudo aquilo que Deus colocou no seu coração de modo prático. Então, queridos, é isso que nos remete nos dias de hoje, como o nosso comportamento tem demonstrado para aqueles que apostam em nossas vidas. Será que nós temos sido aqueles que nos enchemos de um título e vamos viver essa posição no meio da sociedade, fazendo com que Cristo não seja revelado através das nossas atitudes? Ou será que nós somos aqueles anônimos, que mesmo que ninguém veja nenhum título em nós, e mesmo que alguém não veja nada de grandioso em nós, reunimos num lugar simples, temos um viver simples, não buscamos as melhores posições na sociedade nem na política, mas no reino de Deus somos aqueles a quem buscamos viver conforme a palavra de Deus nos orienta. Aquele, na verdade, que quiser alcançar o reino de Deus e ser o maior nesse reino, considere-se o menor. Aquele que quiser viver o real mandamento que o Senhor deu para que o homem saísse da condição de criatura e se tornasse filhos de Deus, possam assim fazer, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então esse foi o coração daquele samaritano, que nada se esperava dele, mas ele parou tudo o que estava fazendo e ele deu atenção àquele homem. E nós não temos tempo de entrar nesses detalhes, porque não é a palavra de hoje, mas algo muito profundo é falado e narrado aqui, quando diz que ele atou suas feridas e derramou sobre ela azeite e vinho. O azeite fala da unção do Espírito e o vinho fala também da alegria do Espírito. Então, aquele homem que estava ali, debilitado fisicamente, ele não foi só curado no físico, mas ele também recebeu uma grande assistência na sua alma. Então, quando aquele vinho foi derramado sobre aquele homem que estava ferido, com certeza o seu coração se encheu de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força e ela vem através do Espírito Santo derramado em nós. E para isso ele também derramou azeite, enchendo aquele homem de ânimo, da presença do Espírito, colocou sobre a sua cavalgadura, levou até uma estalagem, cuidou dele até que ele pudesse assim ficar totalmente curado. Então, amados, esta é a nossa função hoje na sociedade, na cidade, no bairro, nos lugares onde nós moramos. Essa, como vocês sabem, foi a história da parábola do bom samaritano. Vamos também ver agora aqui um texto que está em Apocalipse. Eu gostaria que todos fossem para lá. E aqui nós vamos assim falar sobre a palavra que está proposta em nossos corações para hoje. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, irmãos, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então é o livro da revelação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz assim: E ao anjo que está na igreja de Laodiceia, escreve: Isso diz o Senhor, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e nem és quente, nem frio. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és nem quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Essa palavra que já foi tão pregada, aí diante da religião, dos irmãos, diante de tantas palavras que nós já ouvimos, talvez nós vamos conseguir ver esta palavra por uma ótica diferente. Nós não vamos seguir o mesmo caminho que muitos irmãos já pregaram, mas nós vamos entender por uma outra ótica diferente. Nós temos uma palavra aí sobre a volta do Senhor que está gravada no blog. Todo mundo busca lá, quem quiser entender, que está falando
de uma forma mais aprofundada aqui da palavra de Apocalipse. Todo mundo vão lá, roupa, vivendo o reino no lar, e vão encontrar essa palavra como estudo mais aprofundado. Mas hoje nós vamos pegar aqui um caminho para fazer entender melhor o que o Senhor quis dizer aqui nesta palavra. Interessante é que o Senhor ele fala aqui de duas condições que o homem poderia estar, que seria melhor do que a de morto. Ele fala que seria melhor que o homem estivesse numa condição de frio, ou que o homem estivesse numa condição de quente. Porém, morto, ele não aceita, ele não aceitaria, e ele iria vomitar. Uma analogia feita aqui pelo próprio Jesus, quando revelou isso para João, da sua boca para fora. Então, queridos, muitos se perderam aqui nesta palavra, porque acham que Deus, ele está aqui, Jesus, né? Ele está aqui incentivando as pessoas a serem frias. Quantos cristãos aqui queriam ser cristãos frios? Nenhum. E quantos cristãos aqui gostariam de ser cristãos quentes? Amém? Amém. Nossa, nenhum queria ser frio. Talvez quando a gente terminar esta palavra nesta noite, você mude de opinião. Amém? Foi tanto nos ensinado e sedimentado em nossa mente, e esta palavra frio se tornou negativa ao ponto de que ninguém aqui quer ser um cristão frio, não é isso? Então vamos ver ao término desta palavra se essa opinião muda ou se ela permanece. Amém? Então eu gostaria de começar falando esta noite, fazendo a seguinte pergunta. Nos dias em que vivemos, quem você tem se tornado na caminhada com Deus? É uma pergunta retórica, não precisa você me responder, mas responda isso para o seu coração. Faça de conta que você é uma daqueles personagens que estava passando naquela estrada e encontrou aquele homem caído. E o Senhor te encontra no caminho e te pergunta: nesses dias em que nós estamos vivendo, quem você tem se tornado na sua caminhada com Deus? Será que você é aquele que passa de largo, quando tem um problema para você resolver, para que não afete aquilo que você está como compromisso na sua vida? Ou será que você é como este homem que parou tudo, desistiu de onde estava indo, não deu atenção como maior importância àquilo que iria fazer para poder acudir, socorrer, cuidar daquele próximo que estava caído? Então essa pergunta começa nesta noite e você já começa a levar ela para a sua mente, para o seu coração e fazer uma reflexão sobre como está sendo a sua caminhada com Deus nesses dias que se chama hoje. Como você trata as bênçãos de Deus e as bênçãos que o Senhor tem te dado? Queridos, nós temos recebido tantas bênçãos de Deus, mas só que a nossa pressa, a nossa vida é tão frenética, a nossa vida é tão corrida, tão ocupada, a nossa vida é tão preocupada, a nossa vida com a palavra atual que se ouve da boca de todo mundo, tão estressada. É difícil você encontrar uma pessoa para não dizer que está estressada, teve um estresse, vive um estresse, é ou não é? Então, será que esse estresse, será que essa rapidez, tudo é rápido, no TikTok é rápido, no Instagram é rápido, para ler a Bíblia é rápido, para ouvir o louvor nem consegue terminar todo, já pula para outro, tudo é rápido, para comer é rápido, é assim ou não é? Será que isso tem permitido você perceber as bênçãos que o Senhor tem dado na sua vida? Porque, queridos, pense numa coisa. Quando você acorda, quando você faz assim, ó, isso já é uma bênção. Mas a nossa pressa em olhar de lado, pegar o celular para ver quem falou, para ver o que aconteceu, para ver a mensagem que chegou, para ver o que postaram no TikTok,
nem nos permite contemplar esta grande bênção do primeiro respirar da manhã. Aí você se levanta, escova os dentes, você está com o telefone na mão, você faz suas higienes pessoais, você vai para a mesa, você toma um café, mas você nem agradece aquele café, que é uma bênção. Tem de tudo na sua mesa ou tem quase nada, não importa. É o suficiente para saciar a sua fome. Mas aí a sua mente está no TikTok, está na mensagem, está no Instagram, está na internet. É assim, não é? E você esquece de contemplar a segunda bênção que está ali diante de você. Que interessante, irmão, como a morte rouba a vida daqueles que não estão apercebidos com tanta facilidade. E nós nem nos damos conta. Aí você toma uma condução, quer seja carro, moto, ônibus, a pé, e você vai até o seu trabalho ou para qualquer outro afazer da sua vida, até mesmo cuidar da casa. E você nem se dá conta que aquilo ali é a terceira bênção do dia. Você está com saúde, disposição, você tem o que fazer, ou você não tem o que fazer, mas você está bem, você está de pé. E você, mais uma vez, não consegue contemplar com aquela bênção que o Senhor te dá. E o dia começa e as bênçãos vão surgindo e você está ali desligado, desconectado daquilo que está acontecendo no seu dia. E vem essa pergunta esta noite e você anote aí e te pergunta: como você trata as bênçãos que Deus te dá? Porque elas acontecem todos os dias. O fato de nós termos passado uma semana, estamos aqui hoje no 7º dia, o último dia dessa semana, e estarmos aqui assentados, ouvindo esta palavra, cantando louvores, orando ao Senhor, desfrutando da presença uns dos outros, isto é uma bênção. Mas nós não nos damos conta porque isso se tornou tão comum entre nós. Porque a maneira que você trata é a maneira que você vai se tornar. Se você trata essas coisas como sendo de fundamental importância na sua vida, você vai se tornar uma pessoa mais atenta e mais grata a tudo aquilo que Deus nos dá. Mas se nós temos essa vida dispersa de que tudo ficou comum, acordar é comum, comer é comum, trabalhar é comum, estar com os irmãos é comum, reunir é comum, tudo ficou comum, você nunca vai ser uma pessoa de um coração grato e você nunca vai poder desfrutar das bênçãos que o Senhor te dá. E às vezes nós trocamos essa bênção por um prato de lentilha. Porque quantas e quantas oportunidades nós temos de estar desfrutando da presença do Senhor, seja em que lugar, em que momento ou com quem for, e nós trocamos por coisas banais e passageiras. É o cansaço, é a falta de tempo, é o desânimo, é a falta de apetite, é a falta de consideração e tantas outras coisas que passam e nós perdemos de lidar com as bênçãos que o Senhor nos dá. Então, tudo aquilo que nós verdadeiramente damos atenção é aquilo que o Senhor, é aquilo que nós vamos nos tornar. A maneira como você trata as bênçãos que o Senhor te dá é aquilo que você vai também se tornar. Porque existe 3 fases sobre nós. O homem sempre vai estar contido nessas 3 fases. A primeira é: quem nós somos? Você precisa entender quem você é. O interessante é que as pessoas não têm mais clareza de quem elas são. E se você chegar para alguém que tem uma formação acadêmica e perguntar: quem você é? Essa pessoa vai dizer: eu sou advogado. Aí você chega para outra: quem você é? Eu sou médico. Aí você chega para outra: quem você é? Eu sou empresário. Chega para outra: quem você é? Eu sou estudante. Porque perdeu a identidade. Então você precisa voltar a entender quem você é.
E aí você diz, então Edivaldo, quem nós somos? Quem eu sou? Imagem e semelhança de Deus. E o Senhor te permitiu estar por um pouco de tempo na condição de advogado, médico, estudante, empresário, do lar, etc, etc, etc. Nós não podemos inverter, queridos. Porque aquilo que nós nos tornamos é aquilo que nós somos. Então em Gênesis 1:26 a palavra disse categoricamente: façamos o homem. Sabe quem estava contido ali? Diga assim: eu. Aponte para o seu irmão. E você. Então todos nós estávamos naquela grande criação de Deus. E ele disse: não só façamos o homem, mas ele diz: façamos o homem conforme, igual, semelhante, a nossa imagem e semelhança. Então nós precisamos voltar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para entender aquilo que nós somos. Porque o que nós somos não é o que a formação acadêmica nos colocou nessa posição, nem a formação religiosa. Hoje, se você encontra uma pessoa que tem um cargo dentro da religião, ele não admite mais ser chamado menos que pastor. É o pastor fulano de tal. Se você chegar, fulano de tal, você está o ofendendo. Porque o título está acima de tudo aquilo que ele admite ser. Então ele deixou de ser imagem e semelhança de Deus e se tornou o pastor. Não, queridos. Primeiro ele é imagem e semelhança de Deus. Depois o Senhor permite que ele esteja nessa função. E o pastor nada mais é que o servo das ovelhas. Porque o sumo pastor, ele nos ensinou assim. Ele chegou diante dos discípulos e ele passou a lavar os pés dos discípulos. Os pastores da posição nos dias de hoje, eles se colocam até num altar, num espaço mais elevado e numa cadeira especial. Diferente do pastor que serviu como modelo para nós. Então, amados, nós não podemos seguir o curso do mundo. O mundo exige ser chamado de doutor porque ele esqueceu dessa realidade de Gênesis 1:26. Mas nós não podemos nos moldar a esse mundo. Vamos ver isso daqui a pouco, quando aprendermos acerca de Laodiceia. Então o que é que nós devemos fazer? Entender quem nós somos. Segunda coisa, nós precisamos também estar contido, e isso é normal em todo ser humano, quem nós pensamos que somos. Quem nós pensamos que nós somos. Porque uma coisa é você ser, e outra coisa é você pensar que é. Está entendendo, queridos? Esse é o grande problema, queridos, dos casamentos nos dias de hoje. A mulher, ela deixa de ser aquilo que o homem desejaria que ela fosse. Então ela se torna mulher rixosa, mas ela pensa que é a mulher virtuosa. E exige que o homem reconheça isso nela todos os dias. E aí o atrito, o problema, a situação. É aquele que pensa que é cristão, mas o seu comportamento mostra que ele é mais mundano do que quem nunca conheceu o Senhor. Ele tem um coração irado, ele é uma pessoa que defrauda, e não tem palavra, compra e não paga, pede emprestado e não devolve, promete e não cumpre, não tem palavra alguma, tudo que sai da sua boca são palavras torpes, que escandaliza muito mais que edifica. Mas ele pensa que é um cristão. Por quê? Porque aos finais de semana colocam a Bíblia debaixo do braço, sai com um paletó todo alinhado, senta-se num lugar e ouve meia hora de palavra, canta louvores e bate palma e vem para casa. E ele pensa que é um cristão. Mas na verdade, ele não é nada, a não ser uma pessoa que escandaliza o nome de Jesus.
Então esse é o segundo padrão que nós precisamos entender acerca de nós mesmos. Nós pensamos quem nós pensamos que somos. Quem nós pensamos que nós somos. Você pensa que você é o quê? Terceira coisa. Como nós funcionamos com o dom que Deus nos deu. Olha, queridos, entendam uma coisa. A partir do momento que nós reconhecemos o Senhor como o nosso Senhor e Salvador, isso é chamado de aceitar a Jesus, uma expressão que está totalmente fora da vida. Quem somos nós para aceitar Jesus? É Ele quem nos aceita. É quem está acima que aceita quem está abaixo. Quem está acima é que determina a autorização para aquele que está abaixo que se achegue até Ele. Então essa expressão, eu aceitei a Jesus, ela não está adequada. É como se Jesus estivesse abaixo de nós. Vamos dar uma chance a esse cara aí, eu vou aceitar ele. É Ele quem nos escolheu. Ele quem nos escolheu. Então, a partir do momento que nós nos permitimos ser escolhido por Ele, e Ele nos agracia com isso, a partir do momento que nós nascemos de novo, o Senhor nos entrega um pacote. Dentro desse pacote está contido um dom que você vai exercer no reino. Então, não tem essa desculpa de que você não faz nada no reino porque você não tem nenhum dom. Até no mundo o Senhor dá dom. A riqueza é um dom que Deus dá aos homens, independente deles serem igreja ou não. Independente deles serem cristãos ou não. Não quero entrar por esse mérito, mas Silvio Santos, faleceu hoje, e foi uma pessoa que Deus concedeu a ele o dom da riqueza. E quando nós vemos o relato das pessoas que passaram pela vida daquele homem que não é cristão, que não é igreja, a gente vê o quanto que ele pôde ajudar, suprir, cuidar de tantas vidas através da riqueza. Então foi para isso que Deus deu o dom e ele exerceu com perfeição. Mas todos nós que estamos vivendo o reino porque aceitamos a Cristo, Ele nos entregou também um dom. Então, como nós estamos usando o dom que Ele nos deu? Nós somos resultados do bom uso ou do mau uso daquilo que Ele entregou para nós. Quando nós conhecemos o Senhor, Ele nos dá um dom. E com esse dom nós podemos usar ele para o bem ou para o mal. É por isso que tem tantas pessoas hoje aí que estão dentro da religião, aquelas pessoas que receberam um dom da palavra, da oratória, levando essas pessoas para um fim ruim, porque fez mau uso do dom que o Senhor deu. Aí tem as fogueiras, tem tantas coisas. E as pessoas mergulham nisso, porque na verdade aquela pessoa está exercitando o dom, mas está exercitando de uma forma negativa. Aquele que vai queimar na fogueira aquilo que ele tem como sendo a sua medida de fé, ele está bem com Deus. Mas aquele que usou o dom simplesmente para tirar vantagem daquelas pessoas que não tinham uma maturidade para lidar com isso, vai prestar conta diante de Deus. Então, queridos, que nós não sejamos aqueles a quem recebemos o dom e não estamos usando ele nem para o bem, nem para o mal e nem de forma nenhuma. Nós precisamos canalizar ele para o bem, porque o dom é para ser usado no reino de Deus. E sabe qual é o dom? O primeiro dom que Deus dá para nós? Quantos sabem? Servir. Assim que você chega na porta do reino, reconhecendo o Senhor como o seu Salvador, o seu Senhor, Ele lhe entrega logo a credencial: entre para o reino e vá servir. E o que você tem feito com esse dom? Como você tem exercitado esse dom? Deus tem nos dado, queridos, excelentes palavras,
aos sábados, durante a semana, na escola da obediência, na comunhão das mulheres, na comunhão entre os irmãos. Deus tem derramado a sua palavra, mas muitas vezes nós não damos o devido valor. Sabe por quê? Porque essa palavra tem se tornado comum. Você ouve uma palavra aqui, você ouve uma palavra na internet, você ouve uma palavra ali, você ouve outra palavra lá, não falta a palavra. Então a palavra se tornou algo comum e não mais algo algo tão especial, de um valor inestimável que possa mudar a nossa vida, a nossa casa, nosso casamento, a nossa vida por completo. Então nós pegamos essa variação de palavra que temos recebido e nós temos tornado ela comum, ao invés de valorizar. Queridos, preste atenção. Deus é o único. Deus é o único capaz de fazer as mesmas coisas todos os dias, sem fazer com que elas sejam coisas repetidas. Você entendeu? Deus faz as mesmas coisas todos os dias, e Ele é o único que pode fazer isso sem que essas coisas se tornem coisas repetidas. Só Ele pode fazer isso. Então, estar reunindo aqui todos os sábados não é a mesma coisa. Você tem que entender que nós não estamos replicando aqui um ritual, onde todos os sábados estamos sentados, temos louvor, temos palavra, temos oração, temos a comunhão, temos o partir do pão. Se nós pensarmos assim, isso serão coisas repetidas. E cada vez que nós saímos das nossas casas e nos assentamos aqui para estar reunidos, é algo diferente. O Senhor, Ele proporciona dentro de nós algo diferente. Nenhuma das vezes que nós nos assentamos diante do Senhor, Ele repete a mesma coisa que já falou ou fez outrora, antigamente. Então, não precisa que você se denomine ou vá para um grupo onde você possa ver algo diferente. É uma banda diferente, é um pregador diferente, é um cenário diferente, é um teatro diferente. Você só precisa ser a igreja do 2 ou 3. Querido, simplifique a sua vida assim. Quando alguém lhe perguntar, onde é que você reúne? Como é o nome da sua igreja? Diga, é a igreja do 2 ou 3. Por que 2 ou 3, irmão? Criou um novo nome? Não. Porque o Senhor disse que onde estiver 2 ou 3, ou mais, Ele estaria presente no meio deles. Isso é o suficiente. Nós não precisamos aqui todos os sábados, todos os dias, preparar algo que venha impressionar a sua mente, não. Porque quem vem ser alimentado aqui é o seu espírito. E para que o seu espírito seja alimentado, a presença do Senhor é o suficiente. Amém. Tudo aquilo que passa disso é simplesmente algo que a igreja vem a praticar porque o Senhor permitiu. Mas Ele é o suficiente. Amém. Se nós nos assentarmos aqui, dermos as mãos e fizermos uma oração, chorar junto, sorrir junto, nos abraçar, partir o pão e ir embora, é tão válido para Deus quanto essas horas que nós passamos apresentando tantas coisas para vocês. A igreja do 2 ou 3 é a igreja mais simples e mais verdadeira que o Senhor estabeleceu aqui na terra. Então, não precisa passar disso. O que nós precisamos, na verdade, é não tornar isso aqui comum e repetitivo, para que aquilo que nós venhamos receber do Senhor tenha muito valor em nossos corações. Então, estar reunido aqui todos os sábados não é a mesma coisa. Ainda que cantemos os mesmos louvores, ainda que nós oremos, ainda que nós venhamos ministrar a palavra, ainda que haja o partir do pão, não é a mesma coisa. Nós precisamos mudar o quê? A mentalidade. Aí as pessoas começam a mudança pelo lado de fora.
O que o Senhor quer que nós venhamos reunir, mas é para que haja uma mudança de quê? De mentalidade. A metanoia que Paulo falou. Mudai-vos pela renovação do vosso entendimento, a vossa mente, para que proveis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, queridos, e a igreja, né? Então, queridos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque as pessoas aí dos grupos religiosos estão mudando as coisas pelo lado de fora. Aí muda então o nome igreja. Antigamente era muito forte essa palavra, vou para a igreja. Quantos lembram desse? Tinha até louvores, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à igreja, né? Alguma coisa assim. Vamos para a casa do Senhor adorar. Então, veja bem, queridos, quando isso era dito para nós, vamos para a igreja, era algo que mexia nos nossos corações. Você está indo para onde? Então, vou para a igreja. E sábado, tal hora, você vai fazer o quê? Vou para a igreja. Vamos fazer tal coisa, comer uma pizza, sair essa semana? Não posso, porque eu vou para a igreja. Mas hoje isso já não é mais tão interessante para o povo de Deus. Porque eles começaram a mudar as coisas pelo lado de fora. Aí agora já não é mais eu vou para a igreja, eu vou para todos. É a troca. O americano entrou agora, né, para que nós aqui no Brasil sentíssemos que a igreja recebeu um upgrade. É a mesma palavra, mas só que numa linguagem americana. Aí não pode mais ser aquela igreja cafona, com aquela cortina por trás, aquele pastor com aquele paletó antigo que repete em todos os cultos. Agora precisa ter um ambiente com as paredes pretas, teto preto, um jogo de luz, porque não é mais a igreja, é a todos. Que interessante, irmãos, quando o homem quer fazer a coisa de trás para frente. E aquela igreja, ela por fora é toda diferente, americanizada, moderna, mas por dentro continua a mesma. Os mesmos corações, as mesmas práticas, o mesmo sentimento, os mesmos problemas. Dentro continua a mesma coisa, não mudou nada. Aí eu saio da igreja e vou para este lugar. E parece estar diferente, mas é a mesma coisa. Porque a mudança, queridos, é de dentro para fora, a mudança é na mente. E se você passar por essa mudança, independente do lugar, do nome, do padrão que você esteja, simples ou arrojado, você vai sentir a presença de Deus do mesmo jeito. Porque é a igreja do 2 ou 3. Eu prefiro regredir nessa mentalidade humana de querer trazer glamour para dentro do prédio físico e ir para a igreja do 2 ou 3, do que avançar para isso e dentro não acontecer nenhuma mudança dentro de mim. Porque o Senhor, Ele olha para dentro de nós. Intenção, motivação e desejo. São essas 3 coisas que Deus Ele busca encontrar dentro dos nossos corações. Esteja na torre, esteja na igreja, esteja na 2 ou 3, esteja debaixo da árvore, esteja onde quer que for. Entendeu, queridos? Então, nós não podemos estar permitindo que a nossa mente esteja presa nesse tipo de renovação. Porque esta renovação, ela acontece fora, mas ela não acontece dentro. É melhor quando a mudança acontece dentro. Onde ele volta? Na mente. E aí, o resultado é visto do lado de fora. A nossa linguagem muda. O nosso coração muda.
as nossas atitudes mudam. O nosso comportamento muda. Sabe por que isso não tem acontecido? Porque as pessoas têm buscado as mudanças que acontecem do lado de fora. Aí diz: eu não vou mais viver aqui, eu vou trocar por outro. E o outro é igual. Vou viver com outro, e troca por outro, e é igual. Só que no reino, não tem mais para quem você ir. No reino não tem para onde ir. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Foi assim que ele disse aos discípulos, quando todos foram embora. Ele olhou para os discípulos e disse: só ficou vocês. Vocês não querem não ir também? Aí os discípulos disseram: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, é esse nível de consciência que Deus quer trazer para nós. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Não tem mais para quem ir, porque só Ele tem. Então não é achar que vai mudar porque eu mudei de lugar. Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Não é o lugar, mas sou eu que tenho que mudar. Onde ele volta? No lugar que eu estou. As 7 igrejas tinham suas próprias características. Veja as 7 igrejas. Essas 7 igrejas de Apocalipse, elas tinham 3 coisas em comum. Não só havia, queridos, naquela época 7 igrejas, não. Havia muitas igrejas. Inclusive, ao lado de Laodiceia, tinha uma igreja que Paulo apacentou e que não foi citada ali na revelação de João, que nós vamos conhecer ela hoje. Havia muitas igrejas. Mas o Senhor, Ele quis trazer o modelo dessas 7 igrejas para que pudesse mostrar aquilo que está nos nossos corações. Então, amados, no capítulo 3 nós vimos que, no capítulo 1, nós vemos que, de Apocalipse, que João, ele recebeu essa revelação. Jesus aparece agora para João, com mais de 90 anos. Possivelmente João tinha ali, em média, 95 anos de idade. Estava preso, isolado, na ilha de Patmos. E o Senhor, Ele aparece para João. E o interessante é que quando João, ele vê Jesus, preste atenção nisso. Vamos agora fazer uma viagem lá para a ilha de Patmos. O interessante é que quando João ele vê Jesus, ele não tem dúvida de que era Jesus. Queridos, me digam uma coisa. Se você visse hoje alguém que fazem 30 anos que você não viu, quando ele aparecesse para você, será que você teria uma convicção de que era essa pessoa? Ou será que você ficaria em dúvida? Principalmente com a pessoa que você soube que ele morreu. Qual seria a sua reação diante desta pessoa? Você teria convicção ou você ficaria em dúvida? Em dúvida. Mas João não teve dúvida. João, ele estava ali naquele lugar, e quando Jesus ele apareceu para ele, e ele disse assim: eu vi o Senhor. Com convicção. João não titubeou, ele não disse: olha, eu vi alguém que parecia muito com o Senhor. Eu vi alguém que aparentava ser o Senhor. Mas ele disse: eu vi o Senhor. Isso parece uma declaração comum. Até você entender que a última vez que ele tinha visto Jesus, ele tinha 20 anos de idade. E ele já estava com aproximadamente 95 anos de idade. Então, 75 anos depois. Que interessante, a gente lê a Bíblia e não pega esses detalhes. 75 anos depois, Jesus aparece para João. E ele tem a convicção de que era o Senhor.
O Jesus que esteve com João, quando ele tinha 20 anos de idade, que ele recostava a cabeça no seu peito, que ele passeava com ele, que ele tinha comunhão com ele. Pedro, Tiago e João no barquinho, quantos lembram? Era um Jesus que tinha a fisionomia, a estatura de um homem mediano ali entre a cultura judaica. O Jesus que apareceu para João mais de 70 anos depois, na ilha de Pátmos, era um Jesus que tinha o seu corpo glorificado. Então, fisicamente, Jesus, eu creio que não tinha nada a ver com aquele Jesus que andou com os discípulos no mar da Galileia. É por isso que muitos vão se surpreender quando Jesus voltar. Porque está esperando aquele galeguinho dos cabelinhos amarelos, os olhos azuis, mansinho, franzinho. Jesus vem com poder e glória. Jesus vem como Rei dos Reis. Jesus vem com aparência de céus. Jesus vem com outra formação física. Jesus não vem com semelhança de homem, porque Ele se fez homem para poder habitar entre nós. E quem é que vai poder testificar que Ele é Jesus? Os nossos corações, que tiverem uma vida de relacionamento com Ele. Porque ainda que os nossos olhos não contemplem como Ele era, os nossos corações vão sentir, porque sabemos que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, que nós temos comunhão com Ele todos os dias. Você sabe por que foi que os discípulos do caminho de Emaús, eles não reconheceram Jesus? Porque Jesus não era mais o mesmo. Queridos, nós não podemos esperar mais o Cordeiro de Deus. Esse já veio. Nós temos que estar preparados para receber o justo juiz, que vem com um cetro na mão para julgar as nações. Porque se nós esperarmos o Cordeiro de Deus, nós ainda vamos fazer como aquela geração pecaminosa que esperou Jesus para escarnecer da cara dele. Mas se nós estivermos esperando um justo juiz, que vem julgar a nossa vida, a nossa causa, o nosso comportamento, a nossa fé, a nossa obediência, as nossas vidas vai começar a trilhar por um caminho muito diferente do que nós trilhamos hoje. Então, 70 anos, tantos anos depois, ele encontra, e aí ele não diz, parece que eu vi Jesus. Há uma certeza no coração de João, e ele diz: eu vi o Senhor. O mais interessante é que ele viu um Jesus que ele nunca tinha visto antes. Você está começando a entender? O interessante é que João, ele viu um Jesus que ele nunca tinha visto antes. E o que deu tanta convicção que era Jesus? O seu coração. Acho que é a intimidade que ele tinha, né? A intimidade, o relacionamento. A palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E naquele momento houve essa testificação e João não teve dúvida. O mais interessante é que ele nunca tinha visto esse tipo de Jesus, porque seu corpo era um corpo glorificado. E Jesus diz a João: escreve ao anjo da igreja. Por que não escreve à igreja? Porque Jesus, ele só fala com aquele que tem compromisso. Quando Jesus, ele quer, irmãos, mandar um recado para a igreja, Jesus não é de mandar recado, mas uma ordenança. Quando ele quer trazer clareza para a igreja, ele só fala com aquele que tem compromisso. Edivaldo, e esse anjo era o pastor? Podia ser, podia não ser. Esse anjo podia ser o faxineiro da igreja, mas era aquele a quem o Senhor encontrou um compromisso no seu coração, e ele diz: fala para ele, porque é com ele que eu quero falar. Ele diz: fala para o anjo da igreja.
E aí, o compromisso que Deus exige de nós compromete as nossas vidas. Segunda coisa, ele fala dentro de uma estrutura para todas as igrejas, menos para a Laodiceia. Qual é a estrutura que Jesus fala ali em Apocalipse para as 7 igrejas? Primeiro ele faz o quê? Um elogio, depois ele traz uma condenação, e aí ele traz uma promessa. Com todas as 6 igrejas, ele fala dentro dessa estrutura. Elogia, traz a condenação para o seu pecado, para a sua rebeldia, e aí ele apresenta uma promessa. Esse é o Deus que você serve. Ainda que ele veja um erro, ele vai te mostrar uma promessa. Ainda que ele veja o erro, ele mostra que você ainda pode mudar. Por isso ele nos chama todos os dias. Renove e mude a sua mente. Jesus então ele fala do frio e do quente que havia ali naquela igreja. Vamos entrar agora nessa palavra. Todos aqui querem estar no time do quente. Ninguém quer estar no time do frio e muito menos do morno, né? Interessante isso. E Jesus ele fala ali do frio e do quente. Às vezes nós nos pegamos vendo esta palavra, o frio, e aí levamos para o lado de que o frio é aquele que não jejuma, o frio é aquele que não ora, o frio é aquele que não louva. É essa a ideia que nós temos do frio ou não? Sim. Frio é aquele que peca, aquele que falha. Será que o Senhor estava falando isso? Porque ele disse assim, quem dera, veja a expressão do Senhor, quem dera se tu fosses frio ou quente. Então o frio e o quente para Jesus parece estar na mesma categoria, né? Mas aí nós aprendemos e isso foi replicado de tal maneira de que hoje nós achamos que o frio estou fora, longe de nós, né? Mas vamos caminhar. Então, queridos, nós levamos para esse lado de que o frio é aquele que não pratica tais coisas, mas não é disso que ele está falando. E sim porque ela assumiu o pecado da cidade. E por ela ter assumido o pecado da cidade, se tornou morna. E nós vamos ver como foi que Laodiceia assumiu o pecado da cidade. A cidade onde ela estava, era para ela ter mudado a cidade. Veja qual foi o erro de Laodiceia. A cidade onde ela estava, Laodiceia não era a igreja. Todos sabiam disso? Não. Laodiceia era a cidade. Então ele mandou escrever para a igreja, para o anjo que estava na igreja de onde? Da cidade de Laodiceia. Então a igreja foi colocada em Laodiceia, estabelecida em Laodiceia, para que a igreja pudesse mudar a cidade. Você está naquele emprego para que você pudesse mudar aquela empresa. Você está naquele grupo de amigos, naquela sociedade que Deus te envolveu, trouxe pessoas para perto de você, para que você pudesse mudar aquelas pessoas. Você está inserido nesta família incrédula, pecaminosa, descrente, falha, que briga por tudo, para que você pudesse mudar essa família. Porque você é a igreja. Mas aí a igreja foi colocada em Laodiceia para que a igreja pudesse mudar a cidade. Mas o que foi que houve? A cidade mudou a igreja. Queridos, acontece tanto isso conosco. Nós entramos em um lugar e somos aqueles santarrões, a igreja. Porque eu não sou do sistema, eu sou igreja. Eu sei a Bíblia, eu aprendo, eu estudo. E daqui a pouco, aquele ambiente muda você e você é o das piadas. Você é um dos palavrões. Você é o mais bravo da turma que não aguenta nada, que aí é o sangue no olho. Sabe o que foi que aconteceu? Aquela cidade, aquele ambiente, ao invés de você mudar ele passou a mudar você. Esse foi o pecado de Laodiceia. Às vezes nos pegamos, querido, dentro dessa realidade. A cidade onde ela estava, era para ela ter sido mudada pela igreja.
mas a cidade mudou a igreja. Isso não é diferente nos dias de hoje. Às vezes o Senhor Ele te coloca até mesmo num casamento, para que você possa mudar a mentalidade dessa outra pessoa. Mas aí o que é que acontece? Essa outra pessoa vai e muda a sua mentalidade. Você está firme aqui na igreja. Aí você está ali na sua mania de TikTok, Instagram, aí viu uma foto. Nossa, esse é bonito, ou essa é bonita. Aí começa a conversar com essa pessoa. O que é que você está fazendo? Você está indo para Laodiceia. Não tem problema nenhum, porque a igreja também foi para Laodiceia. Mas será que você vai mudar Laodiceia? Ou será que Laodiceia vai mudar você? Aí de repente você vai para o segundo estágio, você se apaixona. E aí você dá o terceiro passo, você se casa, você se junta, você se une. Aí o que é que acontece? Laodiceia transforma, muda você. E aí você se acomoda com os pecados e as práticas de Laodiceia e abandona a igreja. Cadê aquele irmão que sentava aqui? Ah, está em Laodiceia. Cadê aquela irmã que sentava, que cantava aqui? Está em Laodiceia. Sabe por quê, queridos? Em Laodiceia, ou você muda a cidade, ou a cidade muda você. É por isso que, para entrar em Laodiceia, nós precisamos ter um coração pronto diante do Senhor, para que Laodiceia não possa mudar as nossas vidas. Então, às vezes, é isso que acontece. A cidade onde ela estava era para ter sido mudada, mas ela foi mudada. A igreja foi mudada. Isso não é diferente dos dias de hoje. O modo da cidade passou a ser também o modo da igreja. A falta de fé da cidade passou a ser a falta de fé da igreja. É assim, queridos, que acontece com as pessoas que entram no meio, no lugar, sem a direção do Senhor, e acaba sendo absorvida por este lugar. De repente a pessoa não tem mais fé. Ah, eu conheci uma pessoa muito intelectual, lê muitos livros, é uma pessoa muito assim assado, tal, muito cheia de... Aí de repente a sua fé vai embora, porque você passa a racionalizar tudo. Tudo agora está no campo da ciência. Não tem mais o metafísico, tudo é físico. A rebeldia da cidade passou a ser a rebeldia da igreja. Você era aquela pessoa que deixava tudo para estar numa comunhão, numa reunião, para estar no compromisso com Deus, na oração, no louvor. Você abandonava tudo. Mas aí, você entrou em Laodiceia, e aí a rebeldia de Laodiceia passou a ser a sua rebeldia. Você vem quando quer. Você faz quando der. Você só faz quando você tiver tempo, quando não tiver nada para fazer. Onde nós devíamos ser agentes transformadores dessas cidades, as cidades passaram a ser agentes transformadores de nossas vidas. Você, para ser gente fina, você nem diz que é cristão naquela empresa que você está, porque aquilo ali é cafonice. O cristão hoje, no mundo acadêmico, é tido como pessoas que não têm cultura. São os crentes que não estudaram, pessoas da mente vazia, é manipulado facilmente, etc. e tal. E aí essas palavras vão fazendo com que você seja transformado pelos agentes de Laodiceia, e você vai silenciando, se calando, e quando com medo de ser confrontado. Com medo de ser confrontado. E quando menos espera, ninguém sabe mais quem é Laodiceia e quem é a igreja. Ninguém sabe mais quem é o cristão e quem é o mundano. E aí, num determinado dia, tem um evento e alguém chega para essa pessoa e diz: fulano de tal, meu irmão, a paz do Senhor. E todo mundo se espanta. Oh, esse aí é crente? Nunca que eu soubesse. Sabe por quê? Porque os agentes transformadores daquele lugar transformou você, que era a igreja, numa pessoa mais mundana do que ele. E você se sujeitou e se submeteu a ele. Às vezes essa cidade que fala de um lugar, de um território,
onde nós habitamos, pode ser até mesmo a nossa própria casa. Queridos, tem homens que fazem da mulher um bezerro de ouro. E para não machucar, para não ferir, para não entrar em atrito com ela, ele se submete a toda rebeldia. Ele se submete a toda desobediência que ela pratica perante o reino. E ele passa a ser moldado por aquilo que ela exige dentro daquela cidade, daquele território, chamado casa, como é Lu? Salomão fez isso. Pois é. Então, queridos, a própria casa pode ser essa cidade. Nossa empresa pode ser essa cidade. Nós não temos a prática de juntar os funcionários para orar, para falar de uma palavra, para declarar a nossa fé, porque vamos nos sentir enfraquecidos. Se eles souberem que eu sou crente, então eu vou ser o bestão, eles vão fazer o que querem. Não. Jesus foi o maior gestor que houve na face da terra. E quando alguém quis fazer aquilo que não estava de acordo com a vontade do Pai, ele pegou o azorrague e botou para fora do templo. Porque ali era casa de oração e não covil de ladrão. Ele botou para correr no chicote. Então, amados, mas nós temos essa impressão, essa definição de que se nós trouxermos o reino de Deus para a nossa empresa, nós vamos perder o pulso, a direção. E aí é melhor ficar no anonimato. Eu não digo quem eu sou, eles não dizem quem é, e aí nós vamos caminhando, e aí lá na frente a gente vê no que dá. Sabe o que é que vai dar? Uma catástrofe. Porque aquele que negar o Pai diante dos homens, Deus também o negará. Ó, irmãos, o Senhor está nos chamando de volta. Nós precisamos rever as nossas atitudes. Se é de pessoas normais ou de pessoas sem atitudes no reino diante do Senhor. Nós precisamos rever se nós somos pessoas que temos uma definição ou se nós somos pessoas que não temos definição alguma diante das pessoas. Nós não podemos ser aqueles sem fé, sem ousadia, queridos. Laodiceia tinha uma característica interessante, preste atenção. Laodiceia tinha uma característica interessante. Era uma cidade riquíssima. Quando Ptolomeu ele assumiu o governo de Laodiceia, isso aconteceu em média de 400 anos antes de Cristo. Ele queria acabar com essa cidade, e não tinha o nome de Laodiceia. E Ptolomeu disse: eu vou acabar com essa cidade, porque era uma cidade que tinha um poder econômico muito grande e ficava difícil para ele poder controlar. E aí o que foi que aconteceu? A mulher de Ptolomeu disse: não, eu não quero que você acabe com essa cidade. Vaidade. Eu quero que você coloque o meu nome nessa cidade. Então o que é que acontece? Ela disse assim: põe o meu nome lá. Então ele põe o nome de Laodiceia, porque o nome da esposa dele, da mulher de Ptolomeu, era Laodice. E a cidade passou a ser chamada Laodiceia, que vinha de Laodice, a mulher de Ptolomeu. Então o nome já vem de algo errado, é ou não é? O nome já surge de uma necessidade, da vaidade de um governo que não queria nem saber a respeito do reino de Deus. Essa cidade era tão rica que tinha um único hospital referência ali na região da Ásia. Laodiceia, queridos, não era um bairro de periferia, não. Laodiceia era uma cidade riquíssima. Tinha o maior hospital ali da região da Ásia, e nela era extraído uma lã única que só era produzida naquele lugar.
Era uma lã especial. Eles eram tão ricos que teve um terremoto naquele lugar. E aí o governo romano chegou lá para tentar ajudar na reconstrução daquela cidade. E eles disseram, não, aqui não. Porque vocês ajudam, depois vocês querem governar. Pode deixar que nós mesmos reconstruiremos a cidade com o nosso próprio recurso. E tão rica que Laodiceia era. E o que é que acontece? A igreja foi estabelecida lá para mudar isso. Não é uma missão nada fácil, amados. Irmãos, muitas vezes nós somos colocados em um lugar. Esse lugar parece ser um lugar muito próspero, muito rico, muito soberbo, de pessoas com uma alta inteligência. Não importa a imponência da condição psicológica, financeira desse povo. Você foi colocado lá como igreja com um objetivo. De quê? Fazer mudar aquele lugar. Essa, queridas, é a nossa missão. A igreja foi colocada lá para mudar isso. E o que aconteceu com a igreja? Essa é a única igreja que não há nenhum elogio para ela. Todas as 6 começam com elogio, vem a condição da condenação e aí o Senhor apresenta uma promessa. Laodiceia não tem nenhum elogio. Queridos, que tipo de igreja nós estamos sendo no lugar onde o Senhor nos estabeleceu? A começar na nossa casa. Porque ser igreja aqui é muito fácil. Ser igreja aqui é fácil porque está todo mundo vestido adequado, todo mundo falando dentro de um padrão, todo mundo dentro de um coração sacro, religioso. Mas como tem sido o nosso comportamento na Laodiceia que nós fomos colocados? Está dando para os irmãos entender? Que tipo de igreja nós temos nos tornado? Igreja que não tem elogios? Igrejas que até têm o reteté, mas não tem a essência do que verdadeiramente é a igreja. Nós queremos, queridos, performance na igreja. Mas a questão é que toda era um só. Toda a Laodiceia se tornou uma coisa só. A igreja havia perdido a função de ser igreja. A pior coisa é quando nós estamos em um lugar e nós perdemos a função de ser igreja naquele lugar. Ei, isso não está longe não. Sabe por que você deixou de orar olhando nos olhos do seu esposo ou da sua esposa? Foi porque você deixou de ser igreja naquele lugar. Que lugar é de volta? Na sua casa. Sabe por que você não senta mais com a família, dá as mãos e ora agradecendo ali pela refeição? Porque você deixou de ser igreja naquele lugar. Perdeu a função de ser igreja. Preste atenção, queridos. Às vezes o Senhor te coloca em muitos lugares para você exercer a função de igreja. Mas o lugar, ele morna você. Você chega naquele lugar tão grande. E se isso está amarrado em nome de Jesus? Sabe o que é dizer estar amarrado em nome de Jesus e não ter essa realidade no seu coração? É a mesma coisa que os místicos fazem quando alguém diz alguma coisa e ele bate na madeira. Não virou comum, hoje nem fala mais. Né? Ficou tão comum. Isso virou um misticismo. Porque dizer estar amarrado em nome de Jesus é você ter a convicção de que o Deus que lhe colocou naquele lugar vai fazer com que aquilo ali se torne frutífero, porque não pertence à vontade de Deus. Mas você começou dizendo isso com tanta força e foi perdendo, mornando, que nem coragem de dizer isso você diz mais. E quando diz é em forma de piada.
Eu fico horrorizado quando os cristãos fazem piada com as coisas de Deus. A igreja se tornou, queridos, morna, ela mornou. A igreja se tornou igual à cidade. Só que esta cidade, ela tinha problemas. Ela tinha um problema. Preste atenção. Essa cidade, ela ficava entre outras duas cidades. Você vai começar a entender agora o porquê de Laodiceia, o porquê de tanto problema e o porquê dela ter se tornado morna no sentido físico, e por isso que o Senhor usou essa analogia. Essa cidade, ela ficava entre outras duas cidades. De um lado, ficava a cidade chamada Hierápolis. E do outro lado, ficava a cidade chamada Colossos. Já ouviu falar nessa cidade? Paulo escreve a carta à igreja de onde? Colossos. Ele escreve aos colossenses. Colossenses são os moradores, os habitantes de Colossos. Então, Laodiceia ficava entre Colossos e Hierápolis. Agora veja só. Você já reparou que para se construir uma cidade é necessário que esteja próximo a um rio? Vocês já observaram isso? Toda cidade, principalmente na Idade Antiga, na Idade Média, e até hoje ainda se tem essa cultura, ela só é construída a partir de um rio. Se não tiver rio, não tem água. Não tiver água, é problema. Até hoje os sertanejos sofrem muito, né? Muito, por terem construído a cidade longe de rio. Então, toda a cidade era construída próxima de um rio. E Deus, ele quando criou o Éden, ele colocou no Éden o quê? 4 rios. Alguém já leu Gênesis e viu isso? Ali no Éden tem 4 rios, que tem um significado bastante interessante, né? Qualquer dia desses a gente vai abrir Gênesis a partir do capítulo 1 para entender toda aquela analogia que é criada ali no Éden. Então, por quê? Onde tem um rio, a sede pode ser saciada. Onde não tem rio, é bem certo que haverá o quê? Bastante sede. E o que acontece aqui em Laodiceia? Eles construíram essa cidade longe dos rios. Em Laodiceia não havia nenhuma nascente de rio. Laodiceia foi criada longe das nascentes dos rios. Veja que era algo tudo errado em Laodiceia. Não havia rios ali próximo a Laodiceia ou dentro de Laodiceia. Então escreve isso aí. O Senhor disse para mim e para você: que fontes de água jorrariam de mim e de você? O Senhor disse assim, para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, o que é que vai acontecer? Nunca mais você terá sede. Mas foi apenas isso? Não. De dentro de você jorraria o quê? Fontes inesgotáveis de água viva que iria jorrar para a vida eterna. Preste atenção, querido. Fontes de água viva jorraria de mim e de você. Mas muitas vezes a sua sede é de beber da escassez de onde você foi enviado. Ao invés de você ser essa fonte de água viva, você vai para um lugar e ao invés de você jorrar água para que outros bebam, você passa a beber da água que aquelas pessoas estão bebendo, que não vem da fonte. Você já percebeu isso? Você vai para a casa do parente, aquele churrascão, aí de repente bota lá aquela musicazinha, né? É inofensivo às vezes, né? Mas aí a melodia você já começa a se remexer ali no corpo. O coração começa a palpitar. As lembranças vêm. O que é isso? Você está bebendo de uma água que não é a fonte que o Senhor queria que jorrasse de dentro de você. Tem problema de voltar para o churrasquinho com a família? De jeito nenhum. Desde que você não beba da água que não vem da fonte. Você está ali para jorrar a água.
Se ninguém permitir, não invada, fique calado. Mas se der oportunidade, deixe fluir. Porque a água é para saciar a sede. Então é isso que acontece, querido. Você precisa dar de beber à cidade. Mas ela passou a dar de beber a você, com a sua escassez. Queridos, por mais gostosa que seja a água da cidade, de Laodiceia, é uma água que vem de uma escassez e não de uma fonte. A música é boa, a bebida é boa, o ambiente é bom, a piada é boa, tudo é bom. Não é uma água ruim, mas é uma água nociva, e não é para isso que você está ali, porque você está ali como fonte, e a fonte jorra, a fonte não bebe. Ei, a fonte jorra, a fonte não bebe. Aí eles precisaram pegar água de Hirápolis, e eles precisavam também pegar água daquela cidade, porque eles não tinham água nem fonte na sua cidade. Só que tem um porém. Vocês vão começar a entender algo que vocês nunca ouviram e nunca entenderam sobre a Laodiceia agora. Naquela cidade, as águas eram termais. Eu fui para São Lourenço e eu pude provar de fontes termais ali. Em outros lugares, Poços de Caldas e outros lugares, tem águas termais ainda hoje. Em Patacho, tem uma época em que a praia se torna termais, muito quente. Mas ali era, todavia, porque era uma fonte de água termais. A água que jorrava naquela cidade. Eram águas que vinham de cavidades vulcânicas. E a água saía quente da terra. Queridos, e ninguém bebe água quente. Não é natural, é quente. Ninguém bebe água quente. Água quente serve para muitas coisas. Serve para um banho, serve para cozinhar um alimento, serve para fazer um café, serve para muitas coisas. Mas a água quente não serve para beber. E aí, quando ele precisou pegar a água dessa cidade, ele viu que não era uma água que vinha numa temperatura própria para beber. Qual o problema? Aí eles correram para onde? Para Colossos. E em Colossos, a água vinha de cachoeiras. Era uma água extremamente fria. Está começando a entender, queridos? Que não se tratava aqui da frieza espiritual. E aí o que é que acontece? Quando o apóstolo Paulo havia escrito essa carta em Colossos, era o contrário. Tinha cachoeiras com água extremamente frias. Então eles tiveram que pegar água do lado para manter a deles, que já estava vindo quente da outra cidade. Escreve isso aí, queridos. Quando a minha fé depende da fé dos outros, eu vou ter sérios problemas. A água que Laodiceia passou a beber dependia da água que vinha de Colossos ou de Hirápolis. Às vezes nós só bebemos água, nós só bebemos as coisas do Senhor quando elas vêm da vida de alguém. Eu vivo dependendo da experiência dos outros. Queridos, eu estou aqui hoje ministrando a palavra para vocês, mas a água que vocês estão bebendo não vem de mim. No dia que eu cair, continue de pé, porque a fonte não morreu. É inesgotável. A fonte é o Senhor. O que Jesus está dizendo aqui é que aquelas duas águas, preste atenção, a água descia de um lado e do outro, para dentro de Laodiceia. Mas nenhuma das duas águas era um fonte. Diga assim para o seu irmão: Jesus quer que você seja fonte. É isso que Ele quer.
Igreja tem que ser fonte de água viva. A igreja tem que ser fonte que sacia sede. A igreja tem que ser a fonte que sacia a sede da cidade. Que cidade, Edivaldo? O lugar onde você está vivendo. A igreja tem que ser fonte da graça para aquela cidade. A igreja tem que ser fonte de milagres para aquela cidade. Sabe por quê? Nunca fluiu um milagre de você? Não é porque você não é tão poderoso quanto Pedro, não. É porque você ainda não se tornou fonte. No dia que você se tornar fonte, quem promove o milagre é a água que jorra de dentro de você. A igreja tem que ser essa fonte de transformação para a cidade. Porque quando ela não tiver, ela vai à igreja e a igreja vai ter como alimentar. Ela vai fazer, queridos, com que esta cidade seja alimentada. Mas, amados, se não houver fonte entre nós, se não houver fonte dentro de nós, se não houver fonte nesta cidade, ela vai fazer uma grande misturada. Uma misturada muito grande no meio do povo. Então eles criaram aqueles aquedutos ali para captar água dessas duas cidadezinhas vizinhas a ela. Uma que jorrava água quente e outra que jorrava água fria. E misturava ali essas duas águas para tentar beber. Qual o resultado disso? Água morna. Queridos, quando você mistura o que é divino com o que é humano, quando você mistura o que é sagrado com o que é profano, não dá um resultado bom para se beber, nem bom para se comer. É por isso que a religião tenta misturar tantas coisas e torna uma água morna que não dá para beber. Não dá para beber, queridos. Tantas coisas que a religião hoje, ela vive no seu dia a dia com essa mistura de águas que vem de tantos lugares, mas que não se tornou fonte que jorra dentro dela. Então elas criaram essas duas vertentes e aí o que deu? Água morna. E aí se tornou água morna. Queridos, o organismo, ele vai vomitar a água morna. O organismo, ele não consegue absorver a água morna como sendo a água que sacia a sede. E ele vai fazer o quê? Ele vai vomitar. Então Jesus, ele não está aqui defendendo o frio, e sim a fonte. A partir de hoje você vai desmistificar isso dentro da igreja de Laodiceia. O que o Senhor disse assim, quem dera que fosse frio ou que fosse quente, ele não está defendendo o frio nessa mentalidade que nós tínhamos, que é aquele cristão que não pratica as coisas do reino, mas ele estava defendendo a fonte. Era a fonte que ele estava defendendo. A quente servia para uma coisa, mas a fria servia para outra coisa. Mas aquela cidade misturaram essas duas águas. O Evangelho hoje está tão eclético, tão misturado com tantas coisas, que não funciona mais do jeito que deveria funcionar. Não há mais milagres, não há mais cura, não há mais uma palavra de clareza, não há mais quem caminhe pelo norte da igreja primitiva, vivendo ao Evangelho da cruz. Não há quem renuncie na sua carne. Não há quem tenha uma vida verdadeiramente de servir a Deus e servir ao próximo. Quantas vezes somos enviados às pessoas, às famílias, aos casamentos. Quantas vezes nós somos enviados a pessoas que estão passando por falências e situações financeiras, que estão em um deserto escaldante e que precisa dessa fonte que venha jorrar de dentro de você. E aí eu te pergunto, queridos, quem está no deserto? Ele está buscando água quente ou água fria?
Então você gostaria de ser essa fonte de água fria? Amém? Você entendeu, querido? Que não é do nosso jeito. O Senhor, Ele faz duas fontes de água, porque existem dois tipos de necessidade no meio da humanidade. Aqueles que estão no sol escaldante de uma vida de deserto, passando por grandes conflitos em que não conseguem mais dormir, angustiados, com o coração palpitando, com medo de tudo. É uma vida aflita. E para essa vida você precisa derramar nela como uma água que vai refrescar aquela temperatura que ela está passando. É uma água fria. É uma água que mata e sacia a sede do sol escaldante. Já vou terminar. Mas quantas pessoas estão vivendo um relacionamento frio? Um relacionamento onde não existe mais respeito, onde já não existe mais amor, onde as pessoas não cuidam mais umas das outras, dormem na mesma cama, mas nem sequer nota o outro, porque a frieza tomou conta desse relacionamento, de tal maneira que não se percebe mais aquele com quem está convivendo. Não existe mais cuidado, consideração, amor, respeito, nada. Isso tem congelado o coração das pessoas. Isso tem congelado as experiências vividas no meio dos relacionamentos nos dias de hoje. Para um coração congelado como esse, frio como esse, você precisa derramar água fria ou água quente? Água quente. Você entendeu, querido? Que as duas fontes são necessárias no reino. Para quem está no ardor escaldante do deserto, você despeja água fria. Para quem está na geleira, na decadência de uma vida de apostasia que já não consegue mais crer em nada, tudo para você virou comum, certo? Tudo você leva para a mente e não confia mais. Porque foi o pastor que roubou, porque foi a irmã que feriu, porque foi a irmã que adulterou, porque foi a decepção disso, a decepção daquilo. Isso criou um bloco de gelo no seu coração. Que você precisa despejar água quente para derreter essa gelura. Então, amados, é assim que a palavra nos ensina. É por isso que o Senhor diz que quem dera que Laodiceia fosse fria ou quente. Mas como ela não quis buscar a fonte de água viva, ela canalizou. Tem pessoas que canalizam a fé de forma artificial. Quando é que é feito isso, Edivaldo? Quando eu vivo pela fé dos outros. Eu estou naquele lugar porque o pastor disse isso, o irmão disse isso, tem uma irmã de fé que faz aquilo, tem um irmão que faz aquilo outro. O que é isso? É canalizar as águas. A palavra disse que é em você que vai ser transformada uma fonte inesgotável de água viva que jorra para a vida eterna. Amém. Então é por isso que ele diz: quem dera que você seja quente ou frio. Quente ou frio. Mas como não és nem quente e nem frio, e sim morno, vomitar você da minha boca para fora. O Senhor vai rejeitar aqueles que não desejarem ser transformados em fontes de água viva que jorrem para a vida eterna. Seja quente ou seja frio. Não dá para imitar a fonte, queridos. O que foi que Laodiceia fez? Tentou imitar a fonte. O que é que os cristãos dos dias de hoje tentam fazer? Imitar o rei. Parece, mas não é. Tem cara de crente, mas não é. Se veste como crente, mas não é. Tem aparência de crente, mas não é. O que é isso? Canalizar as águas. Mas o Senhor, Ele chama a mim e a você para sermos fonte.
Amém, amados? Amém. Jesus é o Senhor. Que nós possamos não ser Laodiceia, mas que possamos todos os dias promover em nós mesmos fontes inesgotáveis de água viva que jorra para a vida eterna. E aí, quantos querem ser frios? Mudou, né?